Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mais uma sexta-feira maravilhosa, estamos juntos aí para engrandecer o nome do Senhor. E toda sexta-feira eu saio, às vezes chego cansado, mas saio maravilhado porque o Senhor está aqui. Sempre digo assim, porque não está dois ou três, Ele está no meio de nós. E é um privilégio estar junto com o Senhor. Antes de orar, queria compartilhar com os irmãos dois versículos. 2 Crônicas 7, 14 e 15. Amém? A palavra de Deus diz: se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos para a oração deste lugar. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, quero agradecer, Pai, novamente, por essa grande oportunidade de estar orando por nós. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor está aqui. Eu te peço, Senhor Deus, que abençoe os irmãos, Pai, que estão aqui presentes, Senhor. Não só eles, mas os seus familiares também, Senhor. Aqueles que estão chegando, aqueles também, Papai, que por algum motivo não pôde vir, Senhor Deus, mas o coração deles está junto conosco aqui, Pai, e eles orando, Senhor Deus, naquele momento. Abençoe eles e seus familiares, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor. Obrigado pela vida, obrigado, Senhor Deus, por estar aqui novamente, agradecendo o teu nome, Senhor. Pai, nós te amamos, Senhor. É a oração que nós fazemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um hino de louvor ao Senhor, o povo santo está em adoração. Um hino de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Louvai desde o céu, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Louvai homens e crianças, jovens e velhos, a Deus por seu amor. Um canto de louvor ao Senhor, um povo santo está em adoração. Um canto de louvor ao Senhor, profetizando uma nova criação. Louvai desde os céus, astros e estrelas, aquele que tudo formou. Louvai homens e crianças, jovens e velhos,
capítulo 2. Então nós vamos ver a história de Naamã ou Mardoqueu, né? Esse relacionamento, né, paternal que existia entre, né, Esther e Mardoqueu. Esther, capítulo 2. Esther, capítulo 2, dos 5 a 18. Esther, capítulo 2, dos 5 ao 18. Amém? Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Adasa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, era uma moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e a sua mãe, Mardoqueu tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito na casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo, a sua parentela, porque Mardoqueu lhes tinha ordenado que não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para ir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriu os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses de especiaria, como as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, entrava a moça e dava para ir à casa das mulheres, à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais o rei salvo, se o rei desejasse e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mardoqueu, que tomara por filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse: Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto haviam. Assim foi levado Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres que ela alcançou, perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei fez um grande convite
a todos os seus príncipes, aos seus servos, para a festa de Ester, e deu repouso às províncias e fez presentes segundo o estado do rei. Aqui nós vemos, né, um preparativo, né? E nós vemos aí o quanto, né, as mulheres são vaidosas, né? E não é de agora que a gente vê a questão da vaidade, né? Já pensou um ano tomando vamos dizer assim, um banho de boutique, né? Um banho de boutique, tratamentos especiais com óleos, e assim nós vemos essa narrativa aqui. Ok, mas o que eu quero passar para nós nesse dia, e que nós podemos tirar de lição para nós, tem aqui um histórico, né? O livro de Ester, o comentarista identifica como o livro da preservação, ou livro preservação, ou livro da providência, o livro da providência. Então, é um livro que os comentaristas falam que foi uma coisa que preservou, Deus preservou, né? Um livro da providência. Então nós não vemos muito se falar em Deus, mas Deus está a todo tempo no cenário aqui em Ester. É um livro histórico que revela sem mencionar o nome de Deus. Você pode ler o livro de Ester, capa a capa, e nós não vamos encontrar ali, a palavra Deus, ou até mesmo esses personagens invocando o nome de Deus. Porém, os desafios e perigos enfrentados por eles, suas virtudes e integridade, suas crenças e valores, proporcionando-nos assim excelente oportunidade para reafirmarmos o que é possível sermos fiéis a Deus mesmo em meio a uma geração corrompida e distante da presença de Deus. Então nós, naqueles dias também, o pessoal estava distante de Deus. Mas aqui nós podemos tirar muitas lições. E quem era Adasa? Nós vimos aqui, quem era Adasa? Adasa, nada mais, nada menos do que Ester. E essa Ester, ou Adasa, ela era uma moça órfã. Ela tinha perdido seus pais devido às invasões que aconteciam, e o povo estava ali já, cativo, e estava ali, Mardoqueu e Ester. E nessa situação, de que ela estava órfã, necessitando de cuidados. Deixa eu fechar aqui, senão vai ficar tocando toda hora. Desculpa, gente. Deus não esquece de ligar o som, ele fica tocando. Então, aqui estava Ester, já com seus pais mortos, e Mardoqueu sentiu-se na responsabilidade de cuidar da sua parente. É uma responsabilidade que nós precisamos ter com os nossos entes queridos. Muito embora nós vivemos numa cultura onde cada um por si, Deus por todos, mesmo que seja familiar. Eu conheço casos de pessoas que teve ali um ente querido que ficou órfão, e foi aquela briga, ninguém quis cuidar daquela criança, e aquela criança acabou indo para uma instituição, um lar batista, uma outra instituição. Naqueles dias, no passado, nós vemos que os homens, eles tinham uma afinidade muito grande com seus entes queridos. Eles abraçavam, eles amavam, eles protegiam aquelas pessoas de uma forma tal que como se fosse filho, como se fosse filha. E aqui está Ester, órfã, necessitando de cuidados, necessitando de proteção. E Mardoqueu, ou Mordecai, ele faz esse papel de um pai. Ele assume
né, Esther como filha, começa a criar Esther como se fosse a sua própria filha, mesmo que não fosse uma filha de sangue, mas ele tinha, né, aquela filha, nos nossos dias nós poderíamos dizer a filha do coração, né? Mas para eles, naqueles dias, era a filha mesmo, aquela filha querida do coração. E como todo bom judeu, começa a passar as suas informações, os seus ensinos, da sua lei, das suas crenças para Esther, que estava num país estrangeiro, uma outra cultura, uma moça muito bonita, que precisava ser cuidada, orientada, porque com certeza mais cedo ou mais tarde ela sairia da sua proteção, ou ela iria casar com alguém ali contemporâneo dela, ela ia casar, então ela teria que ter a bagagem, né, espiritual, né, os ensinamentos da palavra de Deus, do Deus de Israel. Então Mardoqueu começou a ensinar a Esther os preceitos de Deus, quase igual nos dias de hoje, né? Nós ensinamos os preceitos para os nossos filhos, pegamos a Bíblia, lemos com eles, não é verdade? Igualzinho. Claro que não, né? Hoje nós estamos tão distantes daquilo que os nossos irmãos do passado faziam. Hoje nós temos um monte de material que nós podemos usar, né, no nosso dia a dia, aplicar na nossa família. E mesmo assim fazemos mal feito. Naqueles dias não tinha, né, o que nós temos hoje, um aplicativo, livros, era tudo transmissão oral, era verbal. Eu ouvia, guardava no meu coração e transmitia. Então aqui está Mardoqueu ensinando a sua parente, a sua filha agora do coração, estava ensinando os preceitos de Deus. Nós vemos, né, essa preocupação de Mardoqueu para que a sua sobrinha, ou agora essa filha adotiva, não começasse a reverenciar outros deuses. E nós, como cristãos, meus irmãos, nós também precisamos orientar e educar os nossos filhos a crer em Jesus Cristo, a crer no Deus Todo-Poderoso, e não deixar que os nossos filhos sejam levados por qualquer vento de doutrina, que eles conheçam outros deuses. E nós que temos filhos, né? O Edilson tem filhas, né, adolescentes, junior, depois tem a outra que já é uma adolescente, está jovem, né? O Fábio também tem os seus filhos ali na adolescência, o irmão William, né? Então é uma dificuldade muito grande, né? O Márcio, é uma dificuldade muito grande trazer os nossos filhos para a presença de Deus, ensinar os preceitos de Deus. Como é difícil, porque tudo aquilo que você ensina aqui, lá fora é desconstruído. Com ideologias que esse mundo apresenta, descaracterizando a nossa fé. É isso que acontece. E aonde tudo isso acontece? Essa desconstrução, essa descaracterização, onde que acontece isso? Quando os nossos filhos começam a entender, a pensar e fazer distinção. É na escola. Por que que o meu amiguinho é assim e eu não sou igual a ele? Por que que a minha amiguinha, ela se veste assim e eu me visto assim? Por que que meu amigo tem aquele tênis lá, tênis de marca, e eu tenho um tênis simples? Então os nossos filhos começam, né, a ver, né, começam a procurar respostas
E quando se deparam, né, com a realidade do mundo, onde tudo é relativo, onde tudo pode, né, acontece aquele choque de identidade, choque de religiosidade, porque para uns, né, tudo é relativo, tudo pode, e para outros não. Então nós precisamos, tal qual Mardoqueu, né, ensinou a sua filha, né, os preceitos de Deus para que ela viesse a se desviar. E nós vemos lá no futuro, lá na frente, né, que Esther, ela foi chamada, né, para ir à presença do rei. Ela foi aprovada, era uma moça muito linda, muito bela. E ela foi aprovada. Agora começa todo aquele processo de transformação, né? E se ela não tivesse, né, uma formação sólida na sua fé, possivelmente ela estaria se prostrando diante de outros deuses. Assim como nos dias de hoje, se nós não encaminharmos os nossos filhos, não ensinarmos os nossos filhos a palavra de Deus, irmãos, pode ter certeza, lá na frente ele vai abraçar outro tipo de Deus. Com certeza, porque esse mundo é mau, esse mundo é enganoso. Nós vemos também na pessoa de Mardoqueu ou Mordecai um pai conselheiro. Todos nós, irmãos, temos condições de sermos conselheiros. E Mordecai, ele era muito sábio nas suas palavras. Tinha uma visão a longo prazo e aconselhou a sua filha para que ela fosse próspera na vida. Então todos nós, como pai, temos que ter uma visão a longo prazo, né? Então ele estava aconselhando, versículo 10 aí, 2:10, veja aí o que diz, quem podia ler para nós. Então nós vemos, né, esse conselho, o primeiro conselho que Mordecai dá para Esther, a sua filha querida. A mulher não havia apresentado o seu povo, nem a sua parentela, porquanto Mardoqueu havia lhe ordenado de que ela não deveria apresentá-los. Aqui nós vemos uma orientação. Filha, você vai estar diante do rei, você vai estar diante da corte e você não pode falar a sua descendência. Você não pode falar qual é a sua origem, de que tribo que você é. Você tem que ficar no anonimato. E ela prontamente captou e obedeceu esta informação. Agora, por que Mardoquai ele fez esse comentário, né? Aconselhou a Esther a não se identificar como uma judia? Vamos lá, meus irmãos. O que vocês acham? Por quê? Que Mordecai deu esse conselho? É um homem sábio, ele está aconselhando a sua filha. Quem ousa falar? Eles tinham conflito. Oi? Eles tinham conflito lá, os dois povos, os judeus com as vezes. Havia questão, né, Política, religiosa. racial, né? Porque um lado era judeu, o outro lado era da Síria, né? Então havia esse contraste. Judeus, a nação judaica estava debaixo de um jugo de servidão. Agora, uma serva judia, né, na presença de Deus, se preparando para ser uma rainha, para dominar. Olha, filha, não faça isso. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer? O pessoal vai te matar. Porque naqueles dias acontecia dessa forma. Se você não faz parte do povo, e você está numa posição
privilegiada, que você vai se colocar numa posição para reinar, para dominar. A tendência, aqueles que é natural da terra, vão matar esse cara aí. Ele não vai reinar conosco, não. Ou sobre nós. O que Sarai falou para o filho para Abraão com respeito ao filho de Agar? Mandar seguir ele, para ele não tomar o local do filho. Despede esse menino, despede a tua serva, porque o filho da serva não vai reinar com meu filho. Entende? Então seria a morte dela no momento que ela falasse, eu sou do dia. Ela já estava com seus dias contados. Fala, Paulo. No primeiro versículo aqui, ele já tinha matado a esposa anterior dele, né? Por isso que a Esther foi se candidatou a ser tal esposa. Despediu. Não chegou a matar. É porque Basti, Assuero, ele fez uma festa e quis mostrar a beleza da sua mulher. É a mesma coisa, você tem a sua esposa, você está no vigor da juventude e numa festa você quer mostrar a sua esposa, você quer mostrar a sua família e a sua esposa fala, não vou, né? Foi o que ela fez. Então ele, para não ficar envergonhado, então ela não vai ser mais rainha, ela foi de hipócrita, ok? Então vemos aqui, né, esse homem sábio dando, né, essas orientações, dando esse conselho para Esther. Então a visão dele não era só para o momento, a visão dele era a longo prazo. Ele estava vindo lá na frente. Irmãos, e nós, os nossos filhos, nós também devemos ter uma visão, não é limitada. A nossa visão deve ser a longo prazo. Você tem que ver aqui o agora e você tem que ver lá na frente o que vai acontecer. Porque os dias são maus e nós, como já, vamos dizer assim, pais vividos, maduros, né? Já passamos por tantas coisas, nossos filhos estão iniciando agora. Se nós não orientarmos os nossos filhos, eles vão se perder. Como muitos se perdem aqui no dia a dia, quer seja ele, quer seja ela. Quantos filhos se perderam na trajetória das suas vidas? Nem mal começou, né, a trajetória, ainda é uma criança, já está envolvida com drogas, envolvido com bebidas, envolvidos com crimes. Então nós, como pais, temos que ter aquela visão, né, ampla, a longo prazo, o que vai acontecer lá na frente. Então nós precisamos ter essa visão e termos a consciência que nós temos que ser conselheiros. Porque se você não for conselheiro, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Se você não for conselheiro do seu filho ou da sua filha, sabe o que vai acontecer? Ele vai procurar outro ou outra que vai dar conselhos para o seu filho, para a sua filha, e levará os seus filhos à perdição. Então nós temos que ter, né, trazer os nossos filhos para nós. Nós temos que abraçar os nossos filhos como se nós estivéssemos abraçando a nós mesmos. Eu assisti um filme tempos atrás, né, é filme mesmo, judaico bíblico. E eu pude perceber o carinho, o afeto que o pai tinha pelo seu filho. Se era o primogênito, aquele pai abraçava, beijava meu filho. Se era o caçula, também tinha aquele carinho, tinha aquele cuidado. Cuidava. É a questão lá de José. Quando José, o filho caçula, foi vendido pelos seus irmãos, o que aconteceu? O homem quase morreu, né? Ficou desesperado, pronto, perdi meu filho.
Nós temos que ter esse amor, esse carinho, nós temos que ganhar o coração dos nossos filhos. Porque se nós não ganharmos os corações dos nossos filhos, nós vamos perder. É isso que Mardoquai, né, vem trabalhando na vida de Esther, para que a Esther não se perca. E nós vemos essa história se desenrolando de uma forma magnífica. Deus trabalhando nos bastidores, usando Mardoqueu, usando Esther. E nós vemos a trama, né, daqueles dois soldados. Agora vou matar o rei. Esse rei aí não está com nada, esse rei, né, muito perverso, então vamos matar. Aí Mardoqueu escutou. Foi lá e falou para Esther. Agora Esther já rainha, né? Agora nós vemos aqui que ele aconselhou a Esther de não falar quem ela era, qual era a sua descendência. Agora, quando descobre esse ardil, né, que haveria de matar o rei, e futuramente nós vemos que ia ser, o povo judeu ia ser dizimado. Aí Mardoqueu fala, não, agora a gente tem que interceder diante do rei. Você vê como o conselho de Mardoqueu foi um conselho que foi a longo prazo. A gente lendo, fazendo uma leitura aqui, parece que as coisas aconteceram assim, bem rapidamente, mas leva anos nessa narrativa. Então nós, como pais, devemos, né, ser conselheiros para os nossos filhos. Nós temos que ganhar o coração dos nossos filhos. E quando eu falo ganhar o coração dos nossos filhos, o que eu quero dizer com isso? O que vocês entendem com isso quando eu falo devemos ganhar o coração dos nossos filhos? Quem gostaria de falar? Rapidinho. Cativar, né, a confiança. Que mais? Ser amigo deles. Ser amigo. Isso. Que mais? Guiá-los, né? Poder chamar para uma conversa, vem cá, olha e tal. O que mais? Ter uma companhia, constante. Ser um amigo presente, um pai presente. Isso. O que mais? Ensinar isso aqui. Ensinar as escrituras. Ganhar o coração dos nossos filhos é isso, meus irmãos. É você ser presente na vida do seu filho. Abraçá-lo na hora que ele merece um abraço. Puxar a orelha quando ele merecer um puxão de orelha. Levar uma chinelada ou uma cintada, porque é correção. Mas tudo com amor, tudo com carinho, trazendo para você, filho, você é bom aqui. Não podemos ser omissos, entendeu? Mas nós temos, tudo pode, errou, né? Não tem problema, vem cá, que me veja aqui. Podemos ser omissos. Um pai aí que não ganhou o coração do filho. Exemplo, Davi. Falou tudo isso. O filho querido Absalão, o primogênito, o meu rei, o meu, né, sucessor. E Absalão, e o primeiro golpe no coração de Davi foi quando ele matou seu filho por causa da sua... O filho, né, acabou tendo relação forçada com a própria irmã, Tamar. E lá na frente nós vemos Absalão matando, né, o irmão por causa da irmã, por causa desse ato. Se vingou, mas ele foi tão sagaz, né, que ele fez as pazes. Não, vamos esquecer, não existe mais nada entre nós. Aí um belo momento lá, a primeira oportunidade foi lá e matou o irmão. Deixa ele viver bastante. Nós não podemos ser omissos, irmãos. Se precisa ser corrigido, precisa corrigir os nossos filhos, vamos corrigir.
Mas, pastor, uma pergunta. Nesse caso da Tamara, que ele fingiu de doente, para cozinhar para ele lá, fazer um bolo para ele comer e tal, depois ele construiu ela na barra. Aí ele expulsou ela do quarto, não é isso? Ela se sentiu mais envergonhada quando ele expulsou ela do quarto pelo próprio ato que ele comprometeu com ela, não foi? Daí, quando ele começou, fizeram aquele banquete lá, aquela festa, ele embriagou o irmão, mas antes ele falou com o Davi, né? O que ele faria se isso acontecesse? O Davi condenou, mas quando viu que a neta dele, no caso, né? Era a neta do Davi, né? Era filha do filho dele, não é isso? Aí o que aconteceu? Aí o rapaz, o pai da moça, foi ardiloso, né? Ele preparou essa festa lá e mandou os guardas dele levar ele na calça. Mas na verdade só teve ali uma relação forçada. Eu não sei se, eu não lembro se dessa relação forçada gerou filhos. Eu não lembro que aconteceu isso. Mas uma coisa é certa, né? Absalão, né, ele se vingou no meio do irmão dele por causa de Tamar. Então nós não podemos ser omissos com as coisas que, né, os nossos filhos venham a fazer. Nós devemos ganhar o coração dos nossos filhos, trazer para perto de nós com amor, com carinho, para que eles se sintam amados. E na hora de um aconselhamento ele possa chegar assim: ó pai, eu fiz isso. E agora, o Senhor me ajuda a sair dessa sinuca de bico? Hoje nós não vemos os filhos, né, sentando, papai, vem cá, eu preciso da sua ajuda. E se o filho chega ou a filha fala: aconteceu isso, aí o cara, né, o pai vira um bicho. Ó, você que fez, você que se vire. O problema é seu, não tem nada a ver com isso. Eu te ensinei. Você entrou por esse caminho, o azar é totalmente seu. Não é assim que funciona, irmãos. Somos pais desde o momento que os nossos filhos nascem até o último dia de vida, meu, seu como pai. Eu sou pai quando tudo está indo beleza, bonito, né? Os filhos são educados, estão progredindo, estão estudando, estão avançando na vida profissional. Mas quando os filhos começam a dar problema, meu filho não. Não é assim não, gente. O filho é quando ele está numa posição boa e quando ele está numa posição ruim. Eu sou pai nos dois extremos. Não sou pai de brincadeira, que faz de conta. Eu falei isso um dia para os meus filhos: olha, aqui está seu pai. O que vocês precisarem de mim, pode chegar em mim, seja o que for. Não esconda não, pode falar. Porque além de ser seu pai, eu sou o seu melhor amigo. O melhor amigo que você tem é aquele que está aqui debaixo desse teto. Lá fora é só colega. Então você pode contar comigo. Você tem que passar confiança para o seu filho, para a sua filha. Sr. Ronaldo, eu Lá em casa eu falo com as meninas assim: vocês podem errar até um certo limite. Porque enquanto eu e sua mãe estiverem vivos, vocês vão errar. Mas vocês vão andar sozinhos. E aí, vocês vão fazer isso errado? Porque eu não posso errar do jeito que eu possa prejudicar nenhuma delas. O meu erro, eu prejudico com minha família. E eu falei para ela: eu não posso errar. Mas ele pai. Mas, meu Deus, elas não podem prejudicar nem você, nem a sua irmã, nem a sua mãe. Agora vocês têm limites para poder ficar errando, porque vocês vão andar sozinhos. E aí? Vocês vão ter que buscar Deus. Enquanto vocês não buscam Deus agora, nós estamos buscando Deus por elas. Mas vocês vão estar sozinhos. E esses sozinhos, vocês vão depender totalmente de vocês e de Deus. Ficar pensando, a Rebeca está namorando agora. Aí eu falei: é homem, ele não é mulher, ele não pensa muito, então vamos cuidar. Reflete. Aí a cabeça está funcionando. Essa semana ela chegou, falou assim: meu pai, no trabalho lá, acho que tem uma menina que está fazendo uma culpa para nós. Eu falei assim:
Está orando, pai, coloca nós nas suas orações, né? Eu falei, tudo bem, mas você está orando? Está lendo a palavra? Você precisa ler a palavra. Você está lendo? Ela ficou pensando. Então, não adianta só eu orar. Ela tem coisa que faz dela. Mas em tudo isso, dentro disso que você está falando, Ronaldo, para que os nossos filhos venham a orar, é necessário que os nossos filhos vejam nós orando de manhã, à tarde ou à noite, lendo as escrituras, seja de manhã, à tarde ou à noite. Porque se você não tiver uma vida devocional, uma vida entregue a Deus, meu pai não ora? Eu não vejo meu pai lendo a Bíblia, eu não vejo meu pai orando. Então Deus responde de qualquer forma. Não é assim. Nós, como pais, devemos ser exemplo em tudo. De madrugada, meu filho levanta para ir lá no banheiro, eu estou orando. E ele vê que eu estou orando. De madrugada. Durante o dia, porque ele tem os horários dele de trabalho, ele me vê lá, eu e a Valdete lá nós orando pelo Jéssica, o irmão dele, orando por ele, pelo trabalho, pela família. Então os nossos filhos precisam ver em nós, né, essa vida de relacionamento com Deus. Ok? Esther teve o seu caráter formado na infância. O caráter dos nossos filhos é formado na infância. É quando eles estão ali pequenininhos, né? Igual o filho do Ismael, eu vejo aí o Ismael trazendo ele, levando ele para todo lugar aí. Deus abençoe, Ismael, continue assim. Né? O Genilson sempre traz a Sofia também. Está ali os dois, né? O Samuel e a Sofia. Mas os filhos estão vendo a conduta dos pais. Nós temos que ser exemplo em tudo. A família, aqui eu coloquei assim, uma família possuidora de bons princípios, sendo ela cristã ou não, saberá criar os seus filhos com zelo, com carinho. Isso permitirá que os filhos aprendam dos pais bons costumes. Terão bons relacionamentos, saberão lidar com equilíbrio, prudência e sabedoria em todas as adversidades da vida. Mardoqueu instruiu Esther desde a infância a ser obediente nos caminhos do Senhor. Muitas vezes nós exigimos que os nossos filhos sejam obedientes, mas nós não somos obedientes e não damos prova visível disso que nós somos obedientes a Deus. Então nós vemos muitas pessoas dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, mas só de palavras, mas não vive. E nós, como pais, pontos negativos que nós muitas vezes, um ditado antigo, olha, faça o que eu te mando, viu? Você está ouvindo? Faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Você falou alguma coisa para o seu filho? Não falou nada. Quer dizer, o cara fala assim, ó, faça o que eu te mando, mas não faça o que eu faço. Se ele é um drogado, se ele usa droga, se ele bebe, se ele prostitui, possivelmente estaria falando nesse sentido. Mas a questão aqui, nós que somos cristãos, a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Nós devemos forjar um caráter firme nos nossos filhos. Tem o William aqui também, quando o coral dos homens vai cantar, está lá o filho do William lá junto. Quantos anos seu filho está agora, William? 9 aninhos e está lá cantando, louvando a Deus. Isso é formar da sua tenridade o caráter do filho. Eu tenho certeza, se perguntar para o Felipe, você quer ser o que quando crescer? Eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser bombeiro. Possivelmente ele vai falar isso. Até que ele chegue numa idade onde ele vai falar, bom, meu pai é muito bom no que ele faz, mas eu tenho uma outra visão, estou gostando disso.
Né? Mas nesse momento aqui, que ele tem 9 aninhos, ele falou que ele gosta de ser meu pai. O que eu acho bacana é ele salvar a vida de outras pessoas sem risco. Então é da tenridade que nós formamos a personalidade dos nossos filhos e das meninas também. A personalidade das nossas filhas é formada, o caráter dela é formado com as nossas esposas. É as nossas esposas que têm que aconselhar e orientar as nossas filhas no caminho que elas devem andar, para não se deixar ser enganadas. Porque quem tem entendimento de causa, quando se fala de filhas, é a mãe. É a mesma coisa o filho. Coisas concernentes ao filho, né? Quem vai ter conhecimento de causa é quem? É o pai. Então, muitas vezes, essa questão de inversão de valores faz com que os nossos filhos se percam. Então, vamos, irmãos, formar o caráter dos nossos filhos diante da presença do nosso Deus. Como educar, então, os nossos filhos numa geração tão esquisita que nós estamos vivendo hoje? Como nós podemos, educar os nossos filhos? Vai ser, como sempre foi, irmãos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é para todos os tempos. Mesmo que tenha aí argumentações, a Bíblia já está antiquada, ela precisa ser atualizada. Você já ouviu isso? Já. Isso é relativo. Nós estamos no pleno século XXI. Que tempo que você está? Nós não estamos mais na Idade Média. Não, a palavra de Deus, ela é para todos os tempos. Ela não muda, ela é imutável. Então, meus irmãos, vamos estudar a palavra de Deus, que aqui dentro das Santas Escrituras tem, o manual de instrução de todos os pais, como educar o seu filho. Tem o manual de instrução como a mãe deve orientar e educar a sua filha. Márcio. Eu falo por 28 e mais 13. Acho que como ajudar os filhos, nós, eu e Cristiano, sempre quando aconselhamos casais que vão casar, famosos, vão ter filhos, ou aquele que tem filho pequeno. Nós não éramos cristãos. Uma grande falha que a gente vê uma adolescente, essa juventude que está crescendo nós tínhamos que trabalhar, eu e Cristiano. Nós não tinha o convívio assim, o conhecimento da palavra de Deus, a gente tinha umas pessoas para nos aconselhar. Mas a pior coisa que tem é o pai, quando você precisa trabalhar e você tem que deixar deixar o outro, que vai ser educado por essas pessoas. E nós vimos um impacto que isso causou na vida da mais velha e vimos a diferença quando tivemos a Giovana e falamos, Ela por você. não vai trabalhar esse período até os seus 4 anos de idade. Então, formou o caráter, o caráter da criança formado nesse período, do ano até os 4, 5 anos de idade. E nós vimos o impacto que isso causou e a diferença. E eu sempre evitei a vida dele, a Cristiane, que ele falou assim: você tem 2 escolhas para fazer para o seu pai. Você pode fazer o rir ou pode fazer o chorar. A mesma coisa nós, o nosso Deus. Nós podemos fazer sorrir ou podemos fazer ele chorar. Nós vimos o impacto que qualquer tentação do homem vai aconselhar. Vai ter um filho, você pensa? Quem é que vai? Põe na creche. Aí é onde o impacto errado. E totalmente negativo na vida. Ele pode ir para a creche embora, beleza. Mas o restante das horas vai ficar com quem? A avó, a prima, o tio. Eles são realmente cristãos, eles vivem a palavra de Deus. Então, quer dizer, tudo isso que o senhor falou, pastor, de olhar, eu tenho muito um relacionamento com a Giovana. E aqui da mulher. Às vezes a gente fala, mas aquela piada, conversa meio diálogo, e você falou, são pequenos detalhes, você gasta, não é gastar, tem que investir o tempo. E a Giovana gosta, pai, vamos assistir o filme hoje?
ela pode sentar no sofá, eu aqui assistindo, tudo mais, ela faz pipoca doce e fica ali assistindo, mesmo que a gente durma. Ela pegou e falou um momento, eu vou passar. E eu não consigo dormir, só Deus saber se vocês vão desenrolar aqui, pra mim já está. Posso explicar isso? Porque meu filho já é um fato, mais diferença que pequenos detalhes, mas sabe? Essa questão da visão a longo prazo. Você só não pode enxergar aqui agora, você tem que ver lá na frente. Esse impacto, se você, como você falou, nós começamos a nossa vida, não tivemos uma orientação dos nossos pais, porque os nossos pais também tiveram uma orientação, também, às vezes, nem tiveram orientação, simplesmente casou, falou, aprender na prática. Mas nós, hoje, como servos, nós temos a palavra de Deus, nós temos que ter essa visão aqui e a visão a longo prazo, aquilo que pode acontecer na vida dos nossos filhos. Nós devemos projetar a vida espiritual dos nossos filhos, nós devemos projetar a vida profissional dos nossos filhos, nós temos que projetar relacionamento de pai com filho, filho com pai, com a mãe, porque dentro desse critério, ou dentro da família, é que os nossos filhos vão aprender a se relacionar com o seu futuro cônjuge. Porque tudo aquilo que o seu filho vê você fazendo hoje como pai, ele vai fazer amanhã. Se você é um pai amoroso, ele vai ser um esposo amoroso amanhã. Se você for um filho, você vê um pai lá que bate na esposa, seu filho vai fazer a mesma coisa futuramente com o cônjuge dele, porque é o habitat que ele vive, ele vai aprendendo, ele vai gravando, se meu pai bater, eu posso bater também. E cara, sempre eu falei isso pra ela, que nunca ela vai deixar de ser nossa filha. Nunca. Mas pode fazer isso aqui e chorar. Não errar, vai ser a nossa filha. Tanto Graziele como Giovanna. Mas somos por diferentes aí, vamos falar com os colegas, vai estar falando que esse colega não é bom. Mas lá na frente, você vai enxergar isso. Onde eles vão estar e onde você vai estar. Então, não podemos desprezar, não tem que ter um relacionamento pessoal. Mas será que aquilo é bom? É bom. Ganhe o coração do seu filho. Finalmente, irmãos, meu horário para o William. Desculpa, William, não vi. Pastor, nesse relacionamento paternal nós vemos que, mesmo não sendo o pai que é pai sanguíneo, que às vezes isso tem definição para nós. Nós temos sobrinhos, nós temos primos, nós temos pessoas que olham para nós e nós devemos ser um referencial. Então, Mardoqueu, ele tinha autoridade e responsabilidade. Então, a autoridade dele se vê quando ele aconselha e se vê lá na frente, se nós continuarmos a ler, quando ele vai construir o decreto que era para prejudicar o povo, ele tem autoridade para chegar na rainha, que era sua sobrinha, e falar: não pense em você, que se você não interferir, vai vir um escape do povo de outra forma, mas você e sua família vai sofrer, ou seja, vocês serão exterminados. Então ele tinha, e às vezes nós como pais, a gente pensa na correção e muitas vezes nós não pensamos nessa sequência de chegar no filho e falar: ó, você pode ir, meu Marcos falou, você pode não poder chorar, mas eu vou chorar, não só por mim, vou chorar por você, porque as consequências virão abrir os olhos dos nossos filhos, direcionar, sermos pais responsáveis. Nós estamos vendo uma geração que, infelizmente, está sendo mal formada porque o pai está se preocupando em ser um pai que dá, e não um pai presente. Eu sou um pai que dá presente, eu sou um pai que dá o celular, eu sou um pai que dá isso. Eu não sou um pai presente na vida do meu filho e que fala exatamente de princípios e valores. Então nós não podemos nos esquivar. Nós devemos ser um pai presente o tempo todo. E esse relacionamento paternal da nossa parte precisa realmente, para ser filho, não fazer igual a seu filho. Poderia dizer: mas ele já está 17, 18 anos, mas está morando na sua casa, a responsabilidade é sua. Você continua sendo pai. Com certeza. Finalmente, irmãos, o tempo já foi, gente. Então,
Finalmente, quais são as características da paternidade? Eu quero fechar, né? Eu sei que todos nós, aqui como bons pais, né, conhecemos as características, né, da paternidade. Primeira característica, provisão. Nós devemos prover. Como o Lídia falou, vivemos numa geração do pai, dou isso, dou aquilo, tá. Mas será que é só isso? A provisão não é só bens materiais. Nós devemos prover cuidado, né? Prover respeito, porque tem pai que não respeita os filhos, tem pais que suscitam a ira em seus filhos, e a palavra de Deus fala que nós não podemos, como pais, suscitar ira na vida dos nossos filhos. Então nós temos que ser um pai que venha a trazer a provisão no sentido geral, né? Que diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 11, fala: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então nós vemos aí provisão. Segundo, proteção. Será que nós temos sido pais que protegem os nossos filhos? Claro que nós não vamos trazer os nossos filhos numa redoma, tá? Filhinho, tá? Onde vai? Não vai cair, né? Não é um vaso, né? Não é um bebelô, né? Mas a gente tem que ter essa questão da proteção, né? De pessoas de mau índole, mau caráter, como foi falado aqui, não sei quem falou aí, né? Proteger os nossos filhos das más companhias, porque as más conversações corrompem os bons costumes, né? 1 João 5,18 fala da proteção. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus o protege, o maligno não te atinge. Então, essas são referências bíblicas, então nós devemos proteger os nossos filhos. E como nós vamos proteger os nossos filhos? Quando eles não estão no raio de visão de cada um de nós. Só orando, meu irmão. Deus, abençoa meu filho lá onde ele está. Olha, eu não sou sincero em falar. Quando o Jeffer, pai, ele já vinha preparando, ele falava brincando assim, eu estava lá lendo a palavra, assim, ele falava assim, porque geralmente o filho é mais chegado, né, com a mãe. Mas se eu for embora, a senhora vai ficar triste? Já começou assim. Aí eu falei, mas que conversa, pensando comigo, não falei nada, né? Que conversa é essa que ele está falando, né? Aí a Vanessa olhava para ele, não, claro, se você for embora um dia, eu vou ficar triste, mas eu quero ver você saindo aqui de casa casado. Vai ser a maior alegria. Você vê, né? A sabedoria de uma mulher virtuosa, que muitos filhos querem sair para ser livres, viver a vida. E a minha esposa já, não, filho, não vai ficar triste, mas eu sei que um dia você vai sair, mas eu quero ver você saindo aqui de casa casado. Né? E isso, quando ele saiu, ele foi preparando o caminho. Depois, acho que 3, 4 anos depois, aconteceu. Aí, né, estava pertinho aqui, né? Igual o Mardoqueu. O Mardoqueu ia lá, olhava como estava Esther lá na casa, lá no harém. Tudo bem aí, filha? Tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Via a situação Mas todo dia estava ali. Aí ia lá, né, ali na Vila Natal, né? Via ele lá, conversando, vai indo embora. Aí ele foi para mais longe, lá para a Zona Sul. Aí o coração já... E agora? Foi mais longe. Como se bastasse agora, ele está lá em Campinas, lá perto de Campinas, né? Então, não deu assim, fechou o coração ficou triste. Deus, tem a casa de cima, ele poderia ficar aqui. Né? Então, a gente acaba, quando vê o filho indo embora, mas indo embora de uma forma gostosa, porque casou, constituiu família. Então, nós devemos, sim, proteger os nossos filhos, mesmo à distância. Deus protege os nossos filhos, o meu filho, a minha filha. Né? Protege, onde os meus braços não alcançam, sejam os braços do Senhor a proteger o meu filho. Direção. Né? Você já viu um carro desgovernado? É uma coisa triste, né? Caótica, feia de ver.
Então, Salmo 32:8 fala: instruirei e ensinarei o caminho que deve seguir e guiarei com os meus olhos. Então nós devemos dirigir os nossos filhos a todo tempo. Correção, né? Hebreus 12:6: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Então, se nós somos pais e se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos corrigir os nossos filhos. Porque se nós não corrigirmos os nossos filhos, o mundo, do jeito dele, vai corrigi-los. Paternidade. Né? Então, essa é a nossa função, né, como servos. Paternidade. Será que essa paternidade, nesse relacionamento paternal entre Mardoqueu e Esther, nós tiramos muitas lições, ainda tem muitas lições que nós podemos aprender de um pai, que não era um pai assim, como o William falou, de sangue, mas era sobrinha, era para nós hoje uma filha do coração. Ele cuidou como se fosse filha dele. Que nós possamos cuidar dos nossos filhos com todo amor e carinho, porque os nossos filhos são herança do Senhor. E fique certo, irmãos, nossa família tem os pontos positivos, muitos, eu creio, mas também tem os pontos negativos que nós precisamos corrigir, e vamos pedir sabedoria para Deus nos mostrar aonde estão os pontos negativos da nossa família, que muitas vezes nós não conseguimos ver, e só vamos ver quando Deus, pela sua misericórdia, nos mostrar. Deus abençoe. Fugiu como emblema de vergonhador. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, porque a todo momento nós aprendemos com a Tua palavra, Senhor. E aqui nós aprendemos mais uma porção dela.
não queremos ser tão somente ouvintes, ó Deus, da Tua Palavra, mas queremos ser praticantes. E nesse momento, ó Deus, eu coloco nas Tuas mãos as nossas vidas, para que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus. Quero agradecer pela vida do Gustavo, ó Deus, que ele tem sido bênção aqui entre nós, tem nos animado, ó Deus, com os louvores. Obrigado pela vida do Márcio, ó Deus, que também tem se esforçado, ó Deus, para dirigir, ó Deus, para adorar, tocando seu instrumento. Abençoa o teu filho, dando sabedoria e entendimento. Obrigado pela vida do Flávio, ó Deus, que o Senhor dê condições físicas, mental, porque muitas vezes ele vem do trabalho, ó Deus, cansado, assim como os demais. Que o Senhor o abençoe, renove as suas forças. O Ismael, ó Deus, também com as suas correrias do trabalho, ele sempre está disposto a te servir. Abençoa a vida do Ismael. A vida, ó Deus, do Fábio, ó Deus, que o Senhor abençoe. Tu sabes das necessidades que ele tem, está à procura de trabalho. Que o Senhor abra a porta de trabalho para o teu filho. Ó Deus, obrigado pela vida do irmão William. Ó Deus, esse homem de Deus que sempre está, ó Deus, com a sua mente focada, ó Deus, na tua palavra, para nos ajudar, para nos aconselhar, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem dado a ele conhecimento, discernimento e tem sido bênção aqui entre nós. Ó Deus, obrigado pela vida do irmão Ronaldo. Tu sabes, ó Deus, como ele tem um coração grato, ele foi curado da sua enfermidade, ele teve livramento, ó Deus, naquele assalto. Ó Deus, ele foi bem-aventurado. E aqui ele está, ó Deus, demonstrando essa gratidão, adorando ao Senhor em culto. Obrigado pela vida do Paulo, ó Deus, sempre, ó Deus, disposto a te servir e a aprender. Abençoa o teu filho. Ó Deus, tu sabes quais são as suas necessidades. E assim eu te louvo pela vida dele, ó Deus. Obrigado pela vida do Carlos, ó Deus, sua família, sua esposa, seus filhos, seu trabalho, ó Deus, sua disposição em aprender, ó Deus. Ele falou que queria aprender mais e mais a tua palavra e com relação à família. Ó Deus, o Ari, ó Deus, ele sai cansado do trabalho como os demais, mas ele sempre está aqui, ó Deus, buscando a tua face, ó Deus, participando desse momento, ó Deus, de debates, de estudos, que o Senhor dê sabedoria e entendimento para o teu filho. Quero agradecer pela vida do Gedilson, ó Deus, o teu filho, que o Senhor continue abençoando, dando a ele disposição, ó Deus, nos compromissos que ele tem com o Senhor e na tua obra. Abençoa o teu filho. Obrigado pela minha vida, obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, ó Deus, aqueles que não conseguiram estar devido ao trabalho. Visite o Marcelo, ó Deus, que está passando por um momento tão difícil, ó Deus, de um momento de enfermidade da filha, ó Deus, que, ó Deus, haja cura na vida da Lorena. Também eu coloco nas tuas mãos o Diego, como ele gosta de estar aqui entre nós, mas ele tem a escala de trabalho. Tem dia que ele consegue, outro não. Mas aonde quer que ele esteja, ó Deus, a caminho do trabalho, ó Deus, ou já trabalhando, que o Senhor o abençoe e dê a ele uma boa noite de trabalho e de livramento. Obrigado, Deus. Fica conosco e aceita, Senhor, a nossa adoração. Vamos adorar ao Senhor, ó Deus, e que o Senhor aceite o nosso louvor, ó Deus, como gratidão. Pedimos assim, Deus Santo, em nome de Jesus.